Olá, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Hoje é um dia especial para todos nós. Foi um trabalho exaustivo, mas muito produtivo. Durante 6 meses, nós trabalhamos na CPI da Previdência. Está aqui o relatório da CPI da Previdência. Eu sou o presidente e o senador Hélio José é o relator. Ontem iniciamos às 9h30 e só encerramos a leitura de todo o relatório lá pelas 11 da noite. Foi uma sessão histórica para mim, que nós desvendamos essa farsa que fizeram nesse país, mentindo para o senhor e para a senhora, fazendo reformas praticamente de 2 em 2 anos e dizendo que a Previdência estava falida. A Previdência no Brasil nunca teve falida. Nunca teve falida. E esse governo está fazendo a reforma mais cruel de todos os tempos. Coisas que não se imaginava que viriam à tona, vieram. Querendo que o senhor e a senhora contribuam 49 anos de contribuição. Se aposentar com 65 de idade, isto é impossível. A média de emprego do brasileiro em 12 meses é 9,1. Para você projetar qual é a idade que você vai se aposentar, você tem que pegar o dia que assinou a carteira de trabalho e somar com 64,1. Começou com 20, vai se aposentar com 84. Começou com 30, vai se aposentar com 94. Começou com 16, vai se aposentar com 80. Ninguém vai se aposentar. Na verdade, o projeto visava, e queira Deus que a gente continue nessa resistência, com a ajuda agora do resultado da CPI, que essa reforma não aconteça. Como eles dizem, agora vai ser uma meia sola. Nem meia sola, nem sola inteira. Não tem que haver essa reforma. Está aqui esse trabalho feito junto com a sociedade, juiz do trabalho, procuradores, Ministério Público, ministro do Tribunal Superior, enfim, sindicalistas, empresários, o Ministério da Fazenda, sim, a Receita Federal, os grandes devedores de todas as áreas, principalmente os bancos, né, que são os que mais devem. Todos sabem e deram parecer, estão aqui, que a Previdência é superavitária. Conforme os dados da Anfip, sem nós olharmos para aquilo que estão devendo ainda, que eu vou falar em seguida, mostra que o superávit, em média, da Constituinte para cá, não baixou, em média, não foi menos de 50 bi por ano. Parece que é 53. Onde foram parar 53 bilhões de superávit todo ano, ao longo de praticamente o quê? 30 anos, né? Onde foi parar? 30 não. Eu cheguei aqui 31 anos, desde a Assembleia Nacional Constituinte até o momento. E aqui tem alguns dados, agora a imprensa reconhece. Agência Estado, relatório final da CPI da Previdência diz que não tem déficit. Senado, notícia, empresas privadas devem 450 bilhões à Previdência, pronto para ser executada e cobrada. DIAP, depois de mais 10 horas de leitura, o relatório apresentado mostrando que a CPI não tem déficit. Senado, notícia, CPI da Previdência, relatório final, será votado, segundo eu anunciei ontem, o relatório final que foi lido será votado nessa quarta ou na próxima terça-feira. Aqui, Congresso em Foco. Relatório final da CPI demonstra que não tem déficit.
Aqui, Folha, relatório final da CPI demonstra que não tem déficit. Estou lendo aqui. Relatório final da CPI da Previdência afirma que déficit não existe. Aqui uma figura, uma foto do ministro da Fazenda. Agência Brasil, relatório da CPI do Senado diz que Previdência Social não tem déficit. O que nós provamos? E vamos entregar esse documento, assinado pelos membros da CPI, que eu presido, o senador Paulo Paim, e o relator, que fez um belo trabalho, o senador Hélio José, vai ser entregue a todos os deputados federais, a todos os senadores, ao governo, aos poderes constituídos, aos governadores, deputados estaduais, federais, todos receberão, para ninguém diga que estão votando, mas não sabia. Nós vamos dar um resumo, inclusive, né? Vai votar sabendo que, se votar com essa reforma, você está dando anistia de novo para os grandes devedores. Porque qual é o eixo desse relatório? O eixo do relatório é o seguinte: a Previdência no Brasil não é uma questão de gestão. Se enfrentarem como nós mandamos aqui, pedimos aqui, e executarem os grandes devedores, aí vai dar em torno de 1 trilhão até, dá para arrecadar. E segundo os procuradores da Fazenda, dá para arrecadar 94,1%. Os grandes devedores da União chegam a 1 trilhão. Só para a Previdência atualizada, ultrapassa assim a faixa até dos 500 bilhões. Se da Constituinte para cá tivessem feito um fundo, como nós recomendamos que possa ser feito daqui para frente, usando contribuição sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, jogos lotéricos, consumo de emprego do empregador, acabar com essa questão de dar anistia para cá e anistia para lá, nós teríamos hoje um fundo de 3 trilhões de reais, que podemos, se daqui para frente nós dissermos o seguinte: acabou a moleza, porque o senhor e a senhora, se não pagar luz ou água, cortam, comprar um carrinho e não pagar o banco, ele tira o carro, comprar uma terrinha para trabalhar, não pagar, lhe tiram, o banco financeiro lhe tira, né? Casa própria, a mesma coisa. Se tudo isso é verdadeiro para o cidadão comum, por que os grandes devedores não é a mesma coisa? Por que os bancos não são executados? Por que os frigoríficos, como o JBS, não é executado, efetivamente executado até o fim, cobrar? Por que não fazem uma operação Lava Jato nas contas da Previdência? Façam para ver. Vamos ver. Vamos arrecadar muito mais do que é dito até o momento nessa outra operação. Nós aqui no relatório estamos aumentando a pena para o devedor contumaz, aumentando a pena para aquele que faz a apropriação indébita. Sabe que nesse país, 30 bi por ano, certos empregadores retiram do trabalhador e não repassam para a Previdência. Essa aqui é a CPI da verdade. Essa é a CPI do bem. Essa CPI só quer que executem e cobrem de quem deve e não fiquem só jogando a conta para cima do povo. O povo paga em dia, desconta em folha, é religiosamente descontado na folha de pagamento de 8% a 12%. Trabalhador rural paga, trabalhador urbano paga, servidor público também paga, todos nós pagamos. Vamos ver quem não está pagando a sua parte como manda a lei. Aí é barbada, né? O que os grandes devedores disseram aqui? Todos, parecia que estava combinado. Devo, não nego, não pago, estou brigando na justiça e estou esperando o Congresso me dar anistia. Como deu recentemente aqui, o último refis, eu não votei. Saí, me retirei do plenário. O último refis, como é que foi? Disseram que iam conseguir com essa renegociação. Quando renegocia, já abriu mão de partes, né? Iam conseguir 14, 13 bilhões. Virou 4 bi. E abriram mão de, no mínimo, o dobro daquilo que teriam a receber. Aqui é assim. Eles ficam empurrando com a barriga, só se fazendo de morto e não vão pagando. O relatório mostra que, para certos setores da economia, é muito melhor não pagar a Previdência, aplicar o dinheiro em qualquer investimento financeiro, numa poupança ou comprar ações, e quando vier a cobrança, vem sem juro e sem multa, ou às vezes até dá uma anistia. O cara só ganha.
Assim não dá, por isso que esta CPI aqui mostra que não pode de jeito nenhum passar. Agradeço aqui alguns comentários que já vêm pela internet, né? Terezinha de Jesus, obrigado aí pela homenagem que faz ao trabalho de nós todos que estamos nessa batalha para que a CPI, de uma vez por todas, barre essa reforma da Previdência. Essa reforma não pode passar, a esquerda ali, vermelha, já dá um depoimento duro, é um grupo também da CPI, que demonstra que essa reforma é absurda. Você tem toda a razão, como tem razão a Terezinha de Jesus, o Cláudio Kolbasser. Esse governo não quer o debate, não se importa com o povo. Eles nunca foram na CPI, mas nós intimamos. Aí tiveram que ir os seus representantes, que lá, na verdade, acabaram na fala, que são concursados, né? Concordando que a questão é de gestão, de administração, de fiscalização, de estrutura, de combate à impunidade e à corrupção e cobrar dos grandão. Não é cobrar dos pequenininhos, não. Os pequenininhos pagam, porque sabe, se não pagar, eles trancam todo o movimento que ele pode fazer em compra, em venda do seu negócio, né? Com os grandão não acontece nada. Depois, Ana Costa, bom dia, uma tristeza que esse governo golpista está fazendo com a nossa vida, enfim, o nosso povo, estão acabando de vez com o nosso Brasil. É lamentável, de fato, tudo o que vem acontecendo. Veja o que fizeram recentemente, você tem toda a razão, queria entregar a Amazônia, meu Deus do céu. Primeiro vai entregar a Previdência para o sistema financeiro, que quebram ela e vão entregar para os bancos que são os devedores. Olha bem, como é que chama? Entregar o galinheiro para as raposas cuidar. Com a reforma trabalhista, atenderam somente os grandes empresários, porque o pequeno está numa confusão enorme e vai criar um conflito jurídico enorme, né? E nós sabemos que quem vai perder com isso tudo é exatamente os pequenos e os assalariados. Nós vemos agora, pessoal, lamentavelmente, essa tal de portaria, meio que legalizando o trabalho escravo no Brasil. Onde é que nós estamos? Não vai ter mais a questão da jornada exaustiva e o trabalho degradante, que isso é um conceito mundial para o trabalho escravo. E o governo está dizendo, porque negociou aí, para que salvem a pele do Temer, lá na Câmara dos Deputados, negociou de que não vai mexer na portaria. É um absurdo. Nós entramos aqui com um decreto legislativo, a nossa bancada entrou e ficou o compromisso de ler hoje a urgência para esse decreto. Eu espero que votem. Que essa questão não é uma questão nem de situação de oposição, por amor de Deus. Trabalho escravo. O mundo todo está condenando essa portaria. Não tem uma pessoa do bem que não condene. Foi uma negociata em cima do voto para que o Temer não responda o processo por crime que o Supremo provocou. Mas voltando à reforma, pessoal, nós vamos votar, se não votar nessa quarta, o que eu dei como presidente, que não faço o que eles fazem, porque eles aqui votaram na marra muita coisa e não respeitam os prazos. Eu dei 5 dias úteis. Se houver entendimento, todos quiserem, eu voto quarta, voto quinta, não há problema nenhum. Mas o prazo limite seria na próxima terça-feira, pedir vista. Claro que teremos alguns ajustes no relatório, porque é assim mesmo, é assim o relator entende, assim é a democracia, né? Mas, enfim, pessoal, o relatório vai demonstrar ao Brasil e ao mundo a farsa do déficit da Previdência. Aqui, nós falamos em trilhões. Vocês sabem que se cuidar direitinho dá para ter um fundo, e aqui nós mostramos no caminho, que pode chegar a 3 trilhões de reais. Esses 3 trilhões é tão importante que, além da Previdência, como fica na Seguridade, poderá ajudar na saúde. Quem não está preocupado com a saúde nesse país? Então, esse é o nosso trabalho. Foi um trabalho forte, mas corajoso. Não vacilou em nenhum momento de fazer a cobrança dos grandes. Não vacilou em nenhum momento de falar, por exemplo, de Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, JBS, por aí vai, dando alguns exemplos. Não vacilou em lembrar que tem 114 deputados que devem para a Previdência. E tem 14 senadores.
não vacilou em lembrar que o caminho é uma reforma na gestão da Previdência. Vamos fazer uma gestão séria, responsável, que não permita mais sonegação, fraude, corrupção, desvio do dinheiro, que respeite aquilo que manda a Constituição, que a questão está resolvida. Mas eu estou aqui com rapidez, porque eu tenho ainda de participar de uma audiência pública, logo que eu terminar aqui, era para iniciar às 9, vai iniciar às 9h30, que é a questão da agricultura familiar, a questão da situação do INCRA, é a questão da situação de investimentos mais nessa área, enfim, com líderes que atuam na área rural e estão muito preocupados com a política desse governo, que poderá levar mais uma vez à bancarrota investimentos fundamentais para o nosso povo, como a agricultura familiar. Mas a última pessoa aqui, que eu vou poder atender agora, são inúmeras pessoas que estão fazendo pergunta, Ive Rodrigo de Oliveira Santos. Diz ele assim: o trabalhador não tem escolha, a contribuição ao INSS é descontada de forma obrigatória na folha de pagamento. Corretíssimo, corretíssimo. Então, como não tem o direito ao benefício da Previdência, você tem toda a razão. O direito é consagrado. Pagamos, tem lastro, basta que os outros setores paguem também a sua parte e paguem de descontar no trabalhador e não repassar para a Previdência, como eu falei, né? Nas mais variadas áreas. E o Congresso pague de anistia para os grandes devedores, né? São os malandros, que o empresário sério paga em dia. Aí vira uma concorrência desleal, ouvimos aqui empresários. Por quê? Os que não pagam são beneficiados. O produto daquele que não paga chega na hora da venda, que eu chamo de concorrência desleal, com valor menor do que aquele que paga seus tributos em dia. Vamos botar esse país no trilho. Esse país tem jeito, esse país tem tudo para dar certo. E o primeiro trabalho nesse sentido é o da relatório aqui da CPI da Previdência. Eu tenho falado muito, vocês têm ouvido, em frente ampla pelo Brasil, unindo todos os setores comprometidos com as causas que nós defendemos, né? Com as causas que nós defendemos. Nós não é eu, é nós é o povo brasileiro. Até a próxima. Um abraço a todos.